rotina de sono da galerinha. Como é ir à missa com as crianças? As crianças dormem em quartos separados ou dormem com vocês? Como consegue manter tudo tão limpo e organizado? Tenho duas crianças, também temperamento que ele existe para ser mudado. Respondendo perguntinhas que vocês me mandaram. Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago um vídeo nesse formato que eu sei que vocês gostam, né? De respondendo perguntinhas que vocês me mandaram, tanto no Instagram como aqui na comunidade do YouTube. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vem com a gente. Faz um tempo que eu não gravo, né, vídeo pra vocês de perguntinhas. E aí, eu reuni algumas perguntas, tanto lá do meu Instagram, como eu também vou ler algumas aqui da comunidade do YouTube. Talvez eu não consiga ver tudo, porque é muita coisa, né? Mas eu vou tentar selecionar as melhores para que a gente possa responder o maior número de dúvidas e de questionamentos de vocês, tá? Então, se você não me segue nas redes sociais, vou deixar aqui em cima, em algum lugar nessa tela, o meu Instagram, para que vocês possam ir lá me acompanhar. Eu posto muito conteúdo por lá. Tem aqui embaixo também outras redes sociais. Eu tenho também perfil no Pinterest com várias inspirações de looks. Tem as minhas aulas, enfim, é conteúdo demais. Então dá uma olhada aqui no box, tá? Então vamos começar respondendo. Eu vou pegar aqui meu outro celular para começar respondendo com vocês, tá? Vou começar pelas perguntas lá do Instagram. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: Lari, como levar a vida de um jeito mais leve, melancólica aqui? Procuro problema em tudo. Bom, pra quem não conhece, né, caiu de paraquedas, não sabe muito bem o que é isso de melancólico, colérico, esse negócio de temperamento, ou compara temperamento, ou que costuma comparar ou achar que temperamento é a mesma coisa que signo, não tem nada a ver, né? Signo é uma coisa que nós não vamos entrar em questão aqui. E os temperamentos, eles têm relação com aquilo que são as nossas características inerentes, né? Aquelas características que não mudam, que são próprias nossas. Os temperamentos, eles têm como base, né, essa questão de um pouco dessas características que são muito próprias, né? Tentando falar de uma forma bem simples. Nós já nascemos com eles. Então, cada temperamento, ele vai ter características específicas do ser humano. Então, nós temos aqueles temperamentos que são mais úmidos, os temperamentos mais secos. E o que quer dizer esse úmido? E o que quer dizer esse seco? São apenas formas de você conseguir compreender melhor sobre eles. Então, os temperamentos que são secos são esses temperamentos mais ligados à terra, que eles são mais secos, então são mais sérios. São pessoas que não têm tanta afetividade, no sentido de que não são pessoas muito naturalmente afetuosas. São essas pessoas que são menos expansivas, elas se retêm mais, né? E os temperamentos mais úmidos são aqueles... A umidade, se a gente pensa, né? A água, ela é algo que quando ela toca em alguma coisa, a água, ela naturalmente já vai transformar aquilo em úmido. Aquilo já vai aderir a ela. Então a água, ela é como se fosse um elemento, né, para explicar esses temperamentos que estão mais ligados à água. São esses temperamentos os temperamentos que têm essa característica mais de água, são aqueles que são mais expansivos, mais amigáveis, que são mais afetuosos. Então são características, né? E aí vamos pegar um tipo mais conhecido, né, que tem várias ramificações, mas os temperamentos mais conhecidos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Então, cada um desses temperamentos, eles vão ter características próprias dele. E quando nós dizemos que nós nascemos com ele, são coisas que fazem parte da nossa composição como pessoa, né? Então, o que acontece? Pessoas de temperamento melancólico, elas têm mais tendência ao pessimismo. Então, elas são naturalmente pessoas mais pessimistas, são também pessoas muito mais sensíveis. Elas pensam demais e às vezes por pensar demais não agem tanto. Então elas não têm tanta facilidade com o fazer amigos, com estar com as pessoas. O melancólico, ele é aquele tipo de pessoa que gosta muito do estar em casa, do estar ali no seu aconchego, na sua segurança. Então o inverno, a chuva, período chuvoso são muito característicos, né, dessa intimidade, dessa interiorização que é próprio dos melancólicos. Já os coléricos, que eu entro nesse caso, nós somos mais expansivos, nós somos mais da ação, né? Eu disse para vocês que os melancólicos, eles são mais do pensar, eles pensam mais no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar daquilo que ele vai fazer, e acabam por muitas vezes não agindo com medo daquilo que é a reação do outro perante a sua ação.
Já os coléricos não, eles não pensam antes de agir, então nós fazemos demais, nós somos muito proativos, então aqui está o problema. Eu não vou perder muito tempo pensando, chorando, meu Deus, eu vou morrer, ou isso e aquilo. A gente já vai parte para ação, mas em contrapartida, né? Isso é muito ruim, porque às vezes a gente acaba fazendo o que não devia, falando o que não devia. Então, isso são características, nós somos mais explosivos, enquanto o melancólico, a própria palavra já diz, né? Melancolia, desse sofrimento, desse pensamento, desse olhar para si, para dentro. O colérico, ele é muito para fora. Então, as reações no colérico são muito imediatas. Então, se eu estou com raiva, brava, eu vou estar de imediato. Se eu estou muito triste, se eu estou muito chorosa, então é de imediato as reações, não é algo que nós pensamos e guardamos muito, né? Eu estou falando de características próprias, não estou dizendo que isso não pode ser mudado, isso é um assunto para depois. E aí, cada temperamento vai ter essa sua característica. E por isso que eu tô dando essa explicação pra vocês, né? A moça do documentário, ela fala que ela é o quê? Melancólica. Ela tem muita essa dificuldade de ver a vida com leveza, né? De ser mais leve. Porque, como eu falei pra vocês, os melancólicos, eles são muito interiorizados. Então, eles sofrem demais com as suas próprias ações, se culpam demais, se questionam demais e acabam muitas vezes botando sobre si um peso que não existe diante das suas demandas. Então eles são muito assim pra dentro, né? E há essa dificuldade, né, de ver essa leveza, de entender que a vida, ela muitas vezes não está ao nosso controle. Na verdade, ela nunca está, né? A gente não consegue controlar as coisas, que tudo bem às vezes errar. Então é preciso fazer todo esse trabalho, né? Por que é importante você saber sobre temperamento, sobre características? Para que você não se limite. Então eu consigo, né, através do estudo, desse conhecimento de mim mesma, saber aquilo que são características próprias minhas, e sabendo disso eu preciso trabalhar para mudá-las. Existe uma frase que é muito conhecida, né? Yutulo Massili, para quem não conhece, é um médico, né, psiquiatra que fala aí, católico, depois pesquisem. Então, é um dos temas de estudo dele. Tem livros sobre isso. Então, ele fala muito que o temperamento, ele existe para ser mudado, né? Nós não somos um ser ali, uma caixinha que você entrou dentro dela e tem que viver para sempre dentro dela. Não, o ser humano, ele tem uma alta capacidade de adaptação, de mudança, né? Deus nos deu essa característica. Então, quando nós conhecemos o nosso temperamento, não é para que a gente use ele de muleta, como eu já falei algumas vezes, né? Eu sou colérica, então eu sou muito explosiva, isso faz parte de mim, então eu vou usar isso como uma justificativa para não mudar. Ao invés de pensar, poxa vida, eu sou explosiva, então eu posso trabalhar isso, como é que eu posso mudar? Qual virtude que pode me ajudar a combater? Porque isso às vezes é ruim, porque isso vai me atrapalhar no relacionamento com as pessoas, na minha intimidade com Deus. Então, quais são os meios que eu posso usar para mudar isso que eu já entendo que é ruim em mim, que é uma característica que eu preciso aprender a combater, né? Que é o processo natural de quando a gente vai entendendo um pouco mais sobre nós. Mas existem aqueles que usam isso como muleta, então esse não deve ser a nossa busca. A gente tem que conhecer essas características, estudar sobre nós mesmos, para que a gente possa cada dia mais se vencer e crescer nesse amor, crescer nessa vida virtuosa, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode começar com pequenos exercícios. Talvez eu não entenda tanto assim, né? Seria melhor você aprender de um próprio melancólico como trabalhar essa leveza, mas eu posso te dar algumas dicas, que é você começar a implementar pequenos exercícios de sair de si. Então, se você vê muito esse peso, então começa a se permitir um pouco mais, às vezes quebrar um pouco a sua rotina, sair um pouco do planejado, não deixando que aquilo vire um caos, uma desordem, mas tentar aos poucos ir mudando isso, né? Poxa vida, sorrir um pouco mais, tirar um dia de, pronto, hoje eu vou sorrir mais. Quando vinham as adversidades, as coisas que podem sair do meu controle, eu vou fazer hoje o exercício de sorrir, ao invés de murmurar. Você pode ir criando, né, esses pequenos exercícios, né, de tentar tirar o foco, muitas vezes, desse olhar negativo e olhar um pouco mais positivamente a sua rotina, essas dificuldades, né, e entendendo que quanto mais a gente vai se prendendo, vai se fechando nisso, de que tornando as coisas ainda mais pesadas, mais a gente vai colocando um fardo maior, né, do que a gente pode carregar. E pior ainda vai se tornando o nosso relacionamento com as pessoas que convivem conosco. Porque a gente vai se tornando chatos, pessoas insuportáveis e que ninguém quer conviver perto. Então, como cristão, como filho de Deus, nós somos chamados à alegria. Essa alegria que não é
é uma alegria boba, sabe? Mas é uma alegria daquele que se encontrou com o nosso Senhor, que vive a verdade, que é chamado a levar essa beleza. Que é chamado a viver essa beleza, né? Então eu te daria isso, como dica, vai criando esses pequenos momentinhos de você ir se permitindo e se forçando mais essas situações para que você possa trabalhar isso. E aí uma dica também associada a isso, que era você buscar um pouco mais trabalhar a virtude da eutrapelia, que tem tudo a ver com a alegria, né? Então eu dei uma pausa na gravação, porque a Ana acordou, né, querendo mamar, e aí eu fui lá para prolongar a soneca. Mas o que eu ia dizer para vocês é que tem uma outra pergunta também que eu vi aqui, que era sugestão de livros, né, sobre os 4 temperamentos. Deixa eu ver até se eu acho. Uma moça que me perguntou, né, quais livros eu indicaria para quem quer conhecer um pouco mais sobre os temperamentos. O primeiro seria Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, que é do Dr. Ítalo Massili, que apesar do nome, né, falar sobre a educação dos filhos, ele é muito bom para que a gente consiga identificar, né, o nosso temperamento, baseado ali na nossa infância, né, nas premissas da nossa vida, enfim, é muito bom também para você, pai, identificar um pouquinho mais do seu, mas até mesmo para como saber educar os seus filhos. E para quem não tem filhos, também é muito bom, porque ele é bem didático, assim, bem fácil a compreensão. O segundo livro seria o livro O Temperamento que Deus Me Deu, também é muito bom e eu recomendo demais para vocês, tá? Próxima pergunta. Como tu organiza a rotina de sono da galerinha? Também tenho 2, quase na mesma idade. Bom, por aqui eu levo muito em consideração a questão das janelas de sono das crianças, né? Então, o que seria essa janela de sono? Eu falo num vídeo que eu explico um pouco mais como eu ensinei o José a dormir sozinho, né? Vou tentar deixar aqui nos cards para vocês. Mas a janela de sono é basicamente o tempo que a criança consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Outra, né? Quanto menor for a criança, né? No caso, quanto menor for o bebê, menos tempo ele consegue ficar acordado, né? E esse tempo que eles ficam acordados, geralmente é o que nós devemos usar para que eles gastem energia, para mamar, para ver, para viver. Então, o bebê, 10, 15 minutos, às vezes, para ele, é como se fosse a gente correndo 1 hora, sabe? Seguida. É um tempo absurdo, porque ele ainda é muito novinho, ele não conhece o mundo, então cada pequena interação, cada pequena característica, pequena coisa que ele vai observando, ele acaba se cansando muito mais fácil. Então, por isso, a janela de sono dos bebês são cada vez menores. Na medida em que eles vão crescendo, essa janela vai aumentando, vai diminuindo o número de sonecas, né? E essas coisas do tipo. Então, eu levo muito em consideração também, primeiro, a janela de sono dos meus filhos. Eles têm idades próximas, mas a janela de sono deles ainda não é tão próxima assim. O José tem 1 ano e meio, mais ou menos, e ele, ultimamente, consegue ficar um longo período acordado. Então, ele faz uma soneca só por dia. E a Ana, ela está nesse período em que ela está na transição de 2 para 1 soneca. Então, o que é que eu tento fazer? Por aqui, nós temos sempre um horário específico para acordar. Então, as crianças aqui em casa, elas acordam no máximo 7 horas da manhã. Então, eu falo no máximo, porque assim, não é uma coisa regrada ali, certinha, que tudo mais. Então, os meus filhos, eles podem acordar às 6h30, 6, pode acordar às 7, no máximo 7h05 por aí, digamos assim, né? Mas é importante ter esse horário específico para acordar, porque é esse horário que eles acordam que a gente vai conseguir regrar todo dia. Se a sua criança, ela vai acordar, ela acorda às 7, então é ideal que ela vá dormir à noite às 7. Então, isso a gente vai conseguindo organizar, sabe? Então, aqui como é que funciona? Eles acordam no máximo 7 horas, né? Mas geralmente acontece entre 6h30 até às 7, né? E aí, acordando nesse horário, eu vou me organizando. Então, se a Ana acorda 6h30, 7 horas, ela vai para a primeira soneca, no máximo, estourando 9 horas da manhã. Então, a janela de sono dela, hoje em dia, ela tá girando em torno, né, de 3 horas. Então, a cada 3 horas, ela precisa fazer uma soneca. Porém, pela manhã, geralmente, a janela de sono deles são um pouco mais curtas. Então, ela faz essa soneca, que dura no máximo 1 hora de soneca pela manhã, que ela é curtinha. E aí acorda, vai brincar e tudo mais, e depois ela vai para outra soneca às 12h30 no máximo. Que aí essa soneca é o mesmo horário que o irmão dela faz, né? Então, o irmão dela faz a soneca nesse mesmo horário. Então, eu dou banho, comida e tudo isso, e os dois vão pra soneca no mesmo horário. E aí eles dormem até no máximo de 1 hora até estourando 3 horas da tarde. Eles fazem esse período de soneca, né? E aí você pode pensar, nossa, 3 horas dormindo é o horário que eu deixo, sabe? Porque eu vejo que pra eles, ok, não atrapalha a rotina. Então,
da noite, no caso, né? Então, se você vê que é muito tempo para o seu filho, para os seus filhos, você pode diminuir um pouquinho, né? Pode deixar dormir até 2, 2h30. Mas aqui no geral eles dormem até as 3. E aí eles acordam e nós vamos o quê? Lanche, passeio, gastar energia e tudo. E aí, às 7 horas no máximo, eles estão na cama. O José, ele está chegando próximo dos 3 anos. Então aí, eles já conseguem dormir um pouco mais tarde. Eles já vão começando a perder esse hábito da soneca, porque já vai começando a se aproximar dos 3 anos, a soneca já não é tão necessária. Mas mesmo assim eu continuo colocando ele para dormir, porque eu vejo que ele ainda tem essa necessidade. Então, basicamente, eu vou organizando dessa maneira, né? Eles fazem a Ana 2 sonecas, às vezes só uma, dependendo do horário que ela acorda, né? E aí vão dormir nesse horário específico à noite. No máximo 7h30, os dois já estão capotados na sua cama. Então, como é que eu organizo? Pensando nisso, o horário que eles acordam para poder equilibrar as sonecas, para poder o sono noturno entrar nesse horário correto, né? Às vezes, passa um pouquinho das 7, mas no máximo 7h30 os dois já estão dormindo. Eu falo assim, né, porque eles deitam lá e vão dormir. Mas é basicamente assim que eu vou organizando. Próxima. Como é ir à missa com as crianças? Por aqui é bem difícil com as minhas 2 meninas. Bom, eu recebi muitas perguntas em relação à missa, porque eu falei, né, eu gosto de dar alguns relatos lá no Instagram. Então, eu falei um pouquinho mais de como era por aqui. O José, nós vamos pra missa sempre com ele, desde pequeno. E antes mesmo, né, dele ter nascido, eu estudava muito, sempre estudei muito, gosto de conhecer coisas novas, né? E aí eu estudava muito como agir na Santa Missa, qual seria o mais ideal, qual seria mais o correto. E aí, né, existe muito aquela ideia de que a criança ela vai atrapalhar, a criança vai atrapalhar os pais, e essas coisas, e não, né? Existe uma grande distinção de como nós católicos entendemos o papel da criança ali na Santa Missa e como os protestantes veem essa relação. Para os protestantes, né, ali existe a salinha para colocar as crianças, para ir lá para o culto, né, para os pais poderem prestar atenção no culto. E aí nessas salinhas vão ter atividades, vão ter essas brincadeirinhas, algumas coisas que são também educativas. Mas para nós católicos é totalmente importante que as crianças participem juntos dos pais na Santa Missa. Então, por isso que na Igreja Católica não tem essa salinha para você colocar a sua criança, sabe? Por quê? Porque nós entendemos que a Santa Missa é o ápice da nossa fé. Então, nós precisamos ir incentivando os nossos filhos e colocando neles, né, fazendo com que eles vão compreendendo desde pequeno o mistério que acontece ali no altar. E aí você pode pensar, meu Deus, mas como é que uma criança vai entender de sacrifício, vai entender disso, que é Jesus que está ali na Eucaristia, e transubstanciação, isso e aquilo? Ela vai entender na medida que os pais vão ensinando. Então, por isso que a catequese em casa ela é fundamental. Então, se você reza todos os dias, seus filhos estiver rezando, se você cultiva nesses momentos de silêncio, de concentração em casa, é muito mais fácil, não que é, né, totalmente fácil, mas é muito mais fácil que a criança ela vá aprendendo aos poucos a lidar melhor com a impaciência dentro da igreja. Porque a gente, né, está muito, né, num período em que nós queremos hiperestimular as crianças, então eles têm que estar fazendo atividade todo o tempo, eles têm que estar ali sempre com alguma coisa, intertidos, e isso não é bom. Lidar com o tédio é algo que é fundamental para qualquer ser humano. Então, nós adultos precisamos aprender a lidar com o tédio. E as crianças também. Então, eles têm que aprender a brincar sozinhos, eles têm que aprender o valor do silêncio, o valor do nada, desse tédio, para que eles possam lidar melhor com seus sentimentos, com as suas emoções, com esses momentos de concentração, para que eles possam ser crianças mais capazes de lidar, né, com ambientes silenciosos. Então, nós precisamos parar com essa ideia, né, primeiro de hiperestimular os nossos filhos, depois nós precisamos ensinar para eles o valor da oração, porque uma criança que não vê os pais rezando em casa, que os pais não rezam com elas, vai ser muito difícil que um dia na semana, lá no domingo, que ele vai na missa, ele entenda que ele precisa rezar, porque a criança ela é feita de hábitos construídos, então você precisa construir esse hábito em casa, dela entender o valor da oração, que existe um momento de parar para rezar, né? Então você vai vivendo isso em casa e o que você vai viver lá na igreja vai ser uma extensão daquilo que ela já conhece, porque ela já vive em casa, né? E aí é isso que eu vou fazendo desde sempre com o José. Então nós vamos construindo esse hábito de rezar com ele em casa, de trabalhar isso, de ensinar para ele. Tem um livrinho que é A Missa para Crianças, eu vou deixar o link aqui embaixo,
que ele tem imagens ilustrativas, claro, né? Se a criança é pequena, ela não vai conseguir entender isso ainda. Mas é bom para ali, né? 1 ano e meio, 2 anos já é excelente para você trabalhar com as crianças. Tem muitas imagens, então ele vai ensinar a missa passo a passo para crianças, com linguagem simples e fácil, com muitas imagens. Então você vai ver ali todos os objetos litúrgicos, vai explicar a cor das roupas do padre, as partes que a missa é dividida, tudo isso explicadinho para a criança. O que é que a gente faz na igreja? Reza, silêncio. Então tudo isso, o livro, ele vai te ajudando a guiar esse momento de ensinar para eles a missa, sabe? E aí como é que nós fazemos por aqui? Nós fazemos todo esse trabalho antes, na verdade, com ele desde pequenininho. E aí a criança, né, quanto mais bebezinho, você não pode criar uma grande expectativa de achar que ele vai ficar parado, sentado ali enquanto você vai rezar, enquanto tá acontecendo tudo. Não, porque ele é bebê, ele não entende. Então o que é que acontece? A gente vai precisar muitas vezes levantar um pouquinho, balançar um pouquinho, sair para acalmar a criança, mas trazer ela de volta, né? E a gente fazia muito isso e faz. Hoje com a Ana. Quando o José era pequenininho, era muito isso, né? Acalma a criança, volta para a igreja. A gente buscava ir para a Santa Missa num horário que ele tava dentro ali da soneca dele para ser mais fácil, né? No comecinho, quando ele era menorzinho. Então a gente desde sempre ia para a mesma igreja, no mesmo horário, para que ele já se habituasse que é aqui, esse lugar da oração, para que fosse conhecendo o espaço, um horário específico, nada de todo domingo um dia diferente, um local diferente, né? E isso também vai ajudando, porque previsibilidade para a criança é muito importante. Então isso ajuda demais. A gente sempre faz isso, né, por aqui, de criando essa previsibilidade, né? Outra coisa também que a gente sempre foi trabalhando, que eu tava falando pra vocês, eu tô ali com ele, vou ensinando, vou mostrando, olha o filho Jesus, olha ali a vela, olha o padre, e explicando, falando de um jeito simples, nada de querer criar teorias, nada dessas coisas. Até mesmo com o José pequenininho, assim que eu digo, né, 1 ano, de 1 ano pra cima eu ia dizendo, cadê Jesus, filho? Mostrava a cruz. Cadê o padre? Olha a vela. E tentando trazer a atenção dele para o altar, né? Então isso eu ia fazendo desde sempre. E aí quando ele estava muito irritado, muito naquela, né, de querer chorar muito, eu saía, acalmava e voltava. Mas nunca fiquei fora da igreja com ele, nem eu e não o Danúzio, com nenhum dos dois. Nunca ficamos do lado de fora, deixando a criança brincar, fazer baderna. Por que não? Porque nós ensinamos desde pequeno para ele que ali é o espaço sagrado de oração, que nós vamos lá para nos encontrar com Deus, que é preciso ter silêncio, paciência, calma, né? E esse é um trabalho que é de formiguinha, passo a passo. Não é fácil, não vai ser de um dia para o outro. O José ele é muito, né, ativo, assim, então nós estamos também agora com a Ana, que já está nessa fase de começar a não querer estar parado e tudo mais, mas nós vamos sempre fazendo dessa maneira. E agora, como o José está maior, e nós já vamos trabalhando essa catequese, né, ensinando a ele a missa, lendo o livrinho que eu falei, deixando ele folhear, ele já entende o que é quase tudo. Então ele sabe a hora de ajoelhar, ele ajoelha sozinho. Claro que ele não vai ficar ali um centinho parado, ele vai querer mexer, isso, aquilo. E a gente vai, filho, Jesus, vamos rezar, isso, aquilo, todas essas coisas, sabe? E aí eu vou mostrando lá na frente, vou explicando, agora o padre vai fazer o quê? E ele diz, vai erguer Jesus e tudo isso, né? Ele sabe o nome do padre, ele sabe o nome das roupas que o padre usa, a cor, cada cor, o significado. Então eu vou ensinando para que na hora lá, né, quando ele estiver querendo se distrair, eu possa trazer de novo essa atenção dele. Então nós fazemos muito. Claro que ele também já entende, né? Então ele entende que se ele grita, que se ele chora, eu vou tirar ele da igreja. Então muitas vezes ele faz isso de pirraça, né? Para poder sair, para poder ficar lá fora. Quando nós já percebemos, né, que aquela ação dele é motivada por isso, por saber que ele vai fazer aquilo e por isso nós vamos sair, nós não saímos. Às vezes a gente sai uma vez, fala, conversa com ele, explica lá fora, volta e já não sai mais. E aí nós vamos tentando acalmar ele de outras maneiras dentro da igreja mesmo, né? Mas hoje em dia é bem mais tranquilo. Teve uma pequena fase ultimamente, assim, dele ficar um pouquinho mais irritado devido à Ana, porque ele via, né, que a Ana ficava irritada, então ele queria repetir a ação da irmã. E aí aquele meu trabalho dizer, olha, José, você já é maiorzinho, então você tem que me ajudar, você tem que me dar o exemplo. Vamos ensinar a Ana como é que a gente tem que ficar na igreja. Vamos ensinar a Ana que aqui é a casa de Deus. E aí a gente vai trabalhando dessa maneira com eles, né? Próxima. Teve medo quando veio o segundo filho tão próximo do primeiro? Bom, assim, dizer que eu não tive um pequeno medo seria hipocrisia minha.
Claro que a gente tem, porque a gente é ser humano e começa a querer dominar as situações, né? Mas eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, quando começou a vir esse medo, eu comecei a pensar de forma lógica nas coisas. Como é que poderia ser? Já comecei a pensar, né, que eu poderia, que eu era capaz sim, que muitas outras mulheres conseguiram, então por que que eu não ia conseguir? Então, eu já comecei a criar essas ideias na minha cabeça, que é algo bem mais natural meu, né? Mas eu tive um pouquinho de medo sim, mas logo isso passou. As crianças dormem em quartos separados ou dormem com vocês? O José dorme em quarto separado desde 3 meses. A Ana dorme conosco desde que nasceu e veio pra cá. Já nos meus planos, eu queria que ela já estivesse no quarto com o irmão há muito, muito tempo. Só que ensinar ela a dormir sozinha tem sido muito mais difícil do que foi para ensinar o José, né? Eu vejo que ela tem um temperamento muito mais forte. Então, eu também, pelo cansaço, pelas circunstâncias, algumas vezes fui mais e deixava o processo, mas nós estamos firmes tentando, né, fazer isso acontecer para que ela vá dormir com o irmão o quanto antes. Que livro está lendo atualmente? Eu estou lendo o livro A Paciência, do Francisco Fausto. É um livrinho pequenininho, que eu mostrei até uma vez no Instagram. E é muito bom, sabe? Ele é pequenininho, porque ele é um livro edição pocket, que é de bolso, mas ele é riquíssimo, vale muito a pena também. Inclusive, se você tem muita dificuldade com a paciência de trabalhar essa virtude, então recomendo para você. Alguma dica de livro para quem está em busca da virtude da ordem? Eu dou de sugestão de livro o livro A Ordem, muito, muito bom. Porém, além disso, eu vou te dar, né, vou fazer o meu momento jabá, vou te dar dica da minha aula sobre a virtude da ordem, que é completíssima, são mais de 1 hora de aula, nós temos o conteúdo escrito, temos caderno de atividades, tem mais 3 aulas bônus, uma aula te ensinando como montar uma rotina do zero, uma aula de dicas, né, de formas para você empreender de casa, uma outra aula bônus sobre congelamento, né, o início disso, então é completíssima essa aula. Lá eu conto, né, todo o meu esquema com a virtude, como foi a minha experiência com ela, como que eu criei o meu método, né, do caos à ordem. Então a minha aula do caos à ordem é completíssima e bem baratinho para você. O link tá aqui embaixo para quem quiser adquirir. Vale muito a pena, né? Onde você mora não é muito populoso? Parece muito bom. Essa pergunta é porque ultimamente eu tô praticando exercícios físicos, né, e tenho mostrado muito isso no Instagram. E aí as pessoas ficam apaixonadas porque aqui é calmo e tudo mais. A cidade em que eu moro, eu não sei quantos habitantes tem, porque eu digo que aqui é só minha casa, né? Porque minha vida toda acontece em Juazeiro, que é a cidade vizinha onde eu nasci. Então, Juazeiro, nós temos um pouquinho mais de 300 mil habitantes. Apesar de parecer pouco, é uma cidade metropolitana, né? Ela é uma cidade de interior, mas ela é metropolitana, digamos assim. Porque nós chegamos a receber mais de 1 milhão de turistas, né? De romeiros por ano, porque nós temos aqui o Padre Cícero Romão Batista, que foi fundador da nossa cidade, que tem toda uma história, enfim, né? Que é bem conhecido e tem muitos devotos. Então nós recebemos muita gente em Juazeiro e é bem grande. Já onde eu moro, que é Barbalha, ela é uma cidade mais de interior, pequenininha, né? Tem muita serra. A cidade em si mesmo não é tão grande. E eu moro em um bairro que é próximo da cidade, mas não é tão próximo assim, né? Ele é um pouquinho antes de chegar na cidade, mas é bem afastado. E aqui temos muito plantações próximas. Não é um bairro urbano, né? É mais meio que sítio, sabe? Então tem muita fazenda, tem muito terreno, tem muita plantação. Então é muito calmo aqui onde eu moro. Então por isso, né? Mas Barbalho eu acho que tem mais habitantes do que Juazeiro, não sei. Não, menos habitantes que Juazeiro, mas um espaço territorial muito maior, né? Só que é bem serra, tem muita coisa. É muito bonito, só que é basicamente esse o esquema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler só mais uma do Instagram, porque senão esse vídeo já tá enorme e eu quero ler também a que vocês me mandaram aqui, né, no YouTube. Olá, gostaria de saber se você segue algum cronograma de organização da casa, né? Eu acredito que era assim que ela quis dizer. Bom, sim, eu sigo um esquema de organização que eu mesma criei, que está lá na minha aula do Caos à Ordem. Então, se você é minha aluna, você já sabe sobre isso. Mas lá eu expliquei como é que funciona basicamente todo o meu esquema de organização da casa, né? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico só falando de como é que eu organizo a organização, digamos, né? Como é que eu faço esse meu cronograma, como é que eu faço esse meu esquema de organização na prática, podem comentar aqui embaixo que eu venho e trago para vocês só um vídeo específico de como é que eu criei e como é que eu faço o esquema de organização daqui, tá? Gostaria de saber como organiza a alimentação das crianças, alimentos e horários. Bom, como é que funciona por aqui, né?
eu tento colocar o máximo possível para eles almoçarem 1 hora antes das sonecas, né? Que é o recomendado seria um pouquinho até mais. Mas eu tento fazer aquele esqueminha dos 5 grupos alimentares nas refeições deles, né? Legumes, proteínas, carboidratos, verduras, todas essas coisas eu tento incluir na alimentação deles. Então, automaticamente, a minha principalmente, eu tento ter esse esforço maior, já que eu estou ali comendo com eles todos os dias, para poder ter esse hábito também, né, de comer mais saudável, de comer melhor. Eu acho que a chegada do José, principalmente, que foi o primeiro, me ajudou muito a ter mais essa consciência alimentar, de mudar, de deixar esse paladar mais infantil, de querer, de introduzir outros alimentos que eu nunca comi na minha vida, né? De ter mesmo essa alimentação mais rica e mais saborosa. Então eu tento organizar a alimentação deles sempre colocando legumes, frutas, verduras, né? E aí nós almoçamos por aqui. Eles acordam lá por volta de 6h30, 7 horas, tomam café comigo. Quem acorda, na verdade, né? Eu coloco eles para tomar café juntos, porque automaticamente um acorda o outro. E aí eles tomam café, depois vão brincar, e aí o almoço é estourando 11 horas da manhã. Porque aí 12, 12h30 eles vão pra soneca, né? Mas aí 11 horas eles vão pro almoço. E aí é esse esquema, tem sempre, né, legumes, verduras, grãos, todas essas coisas na refeição deles, que é o que eu me esforço sempre para dar. E aí vão pra soneca, quando acordam lá por volta de 3 horas, eles fazem um pequeno lanchinho, nós vamos passear. E aí, no quesito lanche, do café da manhã e esse lanche da tarde, no café da manhã eu sempre coloco uma proteína, geralmente eu boto o ovo, né, é ovo que eles comem pela manhã. Aí eu boto um carboidrato, que às vezes é pão, ou um biscoitinho, ou um bolo fit pro José sem açúcar. E aí eles bebem, no caso o José bebe leite. No caso da Ana, hoje em dia o café da manhã dela tem sido uma proteína uma fruta. Por enquanto que ela ainda não tem 1 ano. E aí eu vou tentando fazendo dessa maneira, né? O lanche da tarde do José, geralmente ou é uma fruta ou é alguma outra coisinha que ele gosta, um pão de queijo, um pãozinho, que eu deixo da tarde para ter um lanchinho mais saboroso, assim, né? Desse estilo. E aí o jantar é geralmente a mesma coisa da manhã. Eles jantam no máximo 6 horas, né? De 5h30 a 6 horas é o horário que eles estão jantando. E é basicamente assim, os alimentos. Então, eles gostam muito de brócolis, eu boto brócolis, tô tentando ensinar eles a comer couve. Então, alface, o José, eu já tô começando a ensinar ele a comer alface, couve, né? E essas coisas nós vamos os alimentos são basicamente assim, eu acho, né, que eu poderia dizer. Como consegue manter tudo tão limpo e organizado? Tenho 2 crianças também, 2 meses e 3 anos. A casa é cheia de brinquedos e agora o marido inventou de dar um coelho para o mais velho. Bom, eu não consigo manter minha casa sempre arrumada, né? Se você está aqui e você assiste os meus vlogs, você consegue ver isso plenamente. Aqui nós não vivemos com a casa impecável, não é um showroom. Então eu tenho essa consciência de que a minha casa é uma casa onde habita pessoas. Então nada vai ficar 100% ali parado e quieto, as coisas tudo no seu lugar, porque faz parte da vida acontecendo. Então eu deixo as minhas crianças bagunçarem, jogar brinquedo, deixar as coisas espalhadas, mas aqui eu tenho um combinado com o José, principalmente, que já tem essa consciência. Antes do almoço, o que é que a gente faz? Guarda os brinquedos. Então, um pouquinho antes, quando eu vou começando a colocar a comida para esquentar, eu já digo, José, antes de almoçar a gente faz o quê? Aí diz, guarda os brinquedos, mamãe. E aí a gente sai catando tudo de dentro de casa. Geralmente ele faz isso sozinho, né? Eu vou cuidando da comida e ele vai lá e faz. Então ele cata todos os brinquedos, leva pro quarto, pra caixa dos brinquedos. E aí a gente vai almoçar. Depois que almoça, eu limpo a bagunça da casa. Se tem coisa desorganizada de roupa, de coisas desse tipo, né, de que foi lavado, então eu dobro na medida que vai sendo possível, né? Mas se é roupa deles, eu sempre vou pedindo pra ele me ajudar a guardar. Então ele já sabe, tirou a roupa, tá suja, ele mesmo já vai lá e coloca no cesto de roupa suja. Tem sandálias, chinela dele, da Ana espalhada, ele mesmo pega e coloca dentro da cômoda. Ele já criou esse hábito porque eu vou ensinando isso pra ele. E aí no final do dia é a mesma coisa. Antes do jantar, nós paramos, guardamos todos os brinquedos para poder a gente se preparar para jantar. Pós-almoço eu sempre dou uma geral na casa, né? Que eu dou uma limpada, porque eu não posso deixar comida no chão, porque senão a Ana vai lá e come, pega o que for do chão, ela come. Então, pós-almoço eu varro, apanho tudo que tiver de apanhar, lavo a louça.
Mas no final do dia mesmo é que eu faço aquela limpeza um pouco mais caprichada, deixar tudo organizado. Mas por aqui a casa não vive impecável, né? Eu tenho plena consciência disso, mas eu também vou ensinando aos meus filhos de que não é porque eles têm brinquedos e eu deixo eles brincarem que as coisas vão ficar espalhadas e que é a mamãe que vai ter que arrumar sozinho. Não, eu vou dando senso de responsabilidade para eles também, né? Mas sem nenhuma neura, né? Porque a criança, gente, não dá. Senão você vai viver tapando o sol com a peneira, brigando, irritada. Você precisa entender, né? São crianças, elas precisam brincar, faz parte do desenvolvimento. Mas você também pode, desde pequenos, ir incentivando eles na virtude da ordem, ensinando que cada coisa tem o seu devido lugar. E que depois da bagunça a gente precisa trazer a ordem de novo. Última pergunta: como você se organiza na parte financeira da casa? Bom, ó, essa é uma questão que vocês têm perguntado muito, mas que eu confesso que eu tenho muito a melhorar. Eu tenho um problema que eu acho que a maioria dos brasileiros tem. Quando você não tem muito, você não teve muito quando você era pequena, você meio que se sabota. Você quer gastar além do que pode, como se fosse uma compensação para aquilo que você não teve no passado. Mas eu tenho, graças a Deus, conseguido evoluir muito nisso, né? Eu tinha muito disso. Ah, se eu tô triste, eu quero comprar. Se eu tô triste, eu quero fazer aquilo. Então a gente hoje em dia tem se equilibrado mais nos gastos, tem evitado comprar, né? Se vai usar o cartão de crédito, gastar em diversas parcelas, porque quanto mais você parcela, aquelas parcelinhas pequenas, mais você quer ir preenchendo os espaços, né? Mais você acha que pode gastar mais, aí vira aquela bola de neve. Nós temos evitado isso ao máximo, evitado gastar muitos cartões de crédito, usar só um específico em caso de emergência. Então nós estamos nos organizando. Eu gosto muito, de verdade, de fazer essas organizações, de pagar contas, de fazer cálculos e tudo isso. Porém, eu precisei abrir mão disso porque eu estava enlouquecendo e deixar que o Danuso cuidasse nisso, né? Então hoje quem cuida dessa nossa parte financeira é o meu marido. Mas nós temos se organizado basicamente assim, né? Não sei, não consigo falar ainda pra vocês sobre isso, porque nós estamos montando novos esquemas agora em 2024, quem sabe, né? Eu acho que até o meio do ano, né, nesse primeiro semestre que a gente tá se organizando e vendo se as coisas vão funcionar mesmo, se tudo der certo, no segundo semestre eu posso trazer um vídeo pra vocês falando sobre essa organização financeira, né? Gente, então é isso. Foram muitas perguntas. Esse vídeo está enorme. 1 hora de vídeo de perguntas. Tá, não sei, tá enorme. Se vocês quiserem mais vídeos de pergunta, deixem elas aqui embaixo que eu venho trago pra vocês, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.